A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os amados irmãos aqui do canal e a todos vocês que por certo irão ver e ouvir esse vídeo. Aqui eu glorifico a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede de fazer um vídeo aqui para o canal. E eu quero te pedir, antes de você assistir esse conteúdo, que nós vamos passar com objetividade e procurar passar também com singeleza, simplicidade, sem complicar, e dar a nossa opinião acerca de um tema muito difícil da Bíblia, já que temos somente esta passagem aqui de 1 Samuel, capítulo 28, não é? É aquele clássico episódio onde a pitonisa de Endor, ela é procurada pelo rei Saul, e ali então, supostamente, ou aparece Samuel, né, conforme alguns dizem, e é sobre isso que vamos falar aqui neste vídeo. Mas antes de se assistir esse vídeo, inscreva-se aqui no canal, é muito importante para a divulgação do canal no YouTube. Não é? Nosso canal é um canal ainda pequeno, nós contamos ainda com poucas pessoas, mas na união de cada um de nós podemos chegar a ter mais pessoas inscritas. E você que recebe estes vídeos, divulgue, mande para os teus parentes, amigos, pessoas da igreja, incentive as pessoas a se inscreverem no canal, nos ajude nesse aspecto aí, tá bom? Em nome de Jesus, que irmão ajuda irmão, amém? E também não deixe de se inscrever, e ao se inscrever, dá o like, que é aquele joinha, que também é importante. Dê a sua opinião, dê o seu comentário no vídeo, e também não deixe de ativar os sininhos das notificações, porque todas as vezes que eu gravar um novo vídeo, você vai ser notificado, ok? Muito bem, já adiantei aqui qual é o tema do assunto que vamos tratar. Nós vamos falar aqui acerca de 1 Samuel capítulo 28, que na epígrafe da Bíblia está: Saul consulta uma pitonisa em Endor. Muito bem, diz que naqueles dias, e sucedeu, vou ler aqui o texto, né? E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto. Veja perto, preste atenção nessa passagem, tá? Neste termo, morto, tá bom? Versículo 3 do capítulo 28. E todo Israel tinha chorado, já tinha havido até a morte de Samuel, já havia tido um pranteamento do profeta, porque ele já tinha morrido, tá? E o tinham sepultado em Ramá, fala até o local da sepultura dele, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Em outras palavras, Saul, desterrado aqui significa que Saul tinha varrido da face da terra os adivinhos e também os encantadores. Saul, ele tinha mandado acabar com esse tipo de manifestação ali naqueles dias. Vejam que o próprio Saul, nos seus momentos em que ele não estava desesperado, que o texto aqui vai tratar de um Saul desesperado, de um Saul que nós vamos ver mais à frente. Deus não falava mais com ele, então ele manda, antes de acontecer isso, desterrar adivinhos, encantadores e todos mais. E então diz que ajuntou-se os filisteus e vieram acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, teve medo e estremeceu seu coração. E o verso 6 vai dizer aqui: e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Preste muita atenção também nesse versículo: nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Aqui nós temos exatamente as formas pelas quais Deus falava com os seus servos.
Deus falava muitas vezes diretamente com os seus servos, né? E disse o Senhor a Moisés, a gente vai encontrar isso várias vezes. E disse o Senhor a Saul, e disse o Senhor a Davi, e disse o Senhor a Samuel, e disse o Senhor a Josué. Está aí claro na Bíblia, muitas vezes o Senhor falando diretamente. Mas Deus também usava sonhos, como foi o caso lá de Jacó, quando ele teve aquele sonho, né, da escada que subia, né, até os céus, que os anjos subiam e desciam pela mesma, né, e a escada não tocava o solo, chegava próximo, mas não tocava. E temos aí o sonho de José, marido de Maria, a qual o anjo diz a ele, olha, não tema receber Maria como tua mulher, como tua noiva, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, Deus ele falava por sonhos, e o Urim e Tumim era aquilo que estava na estola sacerdotal, ou seja, na vestimenta do sacerdote, que era uma forma de se consultar a Deus. Então, primeiro passo que eu quero destacar e dar a minha opinião aqui já, é que na minha opinião aqui não houve uma aparição de Saul, melhor dizendo, de Samuel para Saul. Não houve aqui uma aparição de Samuel, que já tinha sido morto, como vocês viram no versículo 3, pranteado e sepultado em Ramá. Então, para quem é imortalista, crê que Samuel estava no seio de Abraão. Para quem é mortalista, crê que a alma de Samuel já não estava em lugar nenhum, mas está aguardando, assim como todos que já morreram no Senhor, o dia da ressurreição. Seja como for, não é? Isso traz uma dificuldade para os mortalistas, porque se disserem que aqui apareceu de fato a pessoa do profeta Samuel, então há de se crer que as almas elas não morrem com a morte física. E o versículo 3 está dizendo que Samuel era morto, pranteado e sepultado. E se foi ele quem apareceu para Saul, então a alma dele, ela de alguma forma existia depois da morte. Isso torna-se um problema para os mortalistas, que acreditam que a morte cessa toda a atividade do ser humano, não é? É um monismo aí, no caso, uma visão holística do ser humano, que não existe vida após a morte, estado intermediário, nada disso. Bom, e se disserem também que a alma de Samuel, voltou para falar com Saul, o próprio Deus está se contradizendo, porque Deus não estava querendo falar com Saul, nem diretamente, nem por sonhos, nem por meio de profetas e nem por meio do Urim e Tumim. Aí Deus iria usar agora uma pitonisa em Endor, uma mulher que o próprio Saul, não é, estava no rol de perseguição de Saul, com o versículo aqui que nós lemos anterior, de número 3, diz que Saul mandou perseguir, mandou desterrar, acabar com todos esses adivinhos, pitonisas e pitonizos e feiticeiros e etc. E ele agora, Deus, Todo-Poderoso, Soberano Senhor, ele fala, não quero falar contigo diretamente, não quero falar contigo por meio de profetas, por sonhos ou por Urim e Tumim, mas eu vou falar contigo através de uma pitonisa, ou seja, de uma necromante, de uma mulher que consulta aqueles que já morreram. E a necromancia, ela é totalmente condenada na Torá. A Torá diz, não vos volteis para os necromantes, que é inclusive uma palavra necros, né? Essa palavra necros, ela fala de necrose, ou mesmo da origem da palavra necrotério, que é onde estão colocados os mortos. Então é a pessoa que invoca, o necromante é aquele que invoca mortos, que se comunica com mortos. Então Deus iria usar uma necromante para se comunicar com Saul? Fica aí esta pergunta para você imaginar. Alguém pode dizer, da ala calvinista, por exemplo, né, que Deus ele é soberano, e Deus ali para cumprir um propósito e quebrar uma regra, e abrir uma exceção, Deus ele faz com que Samuel apareça, e depois faz com que, num passo de mágica, Samuel desapareça. Mas eu quero dizer a você que, à luz do texto, isto é uma conjectura, e uma conjectura perigosa, porque põe em xeque a soberania e a própria palavra de Deus,
que diz lá em Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 1, se não me falha a memória, nos versículos diz lá: viste bem, porque eu, Senhor, velo pela minha palavra para a cumprir. O próprio Deus cumpre aquilo que ele fala, aquilo que ele diz. E se ele diz que é para não se voltar para os necromantes e adivinhos, e que o tal, até mesmo lá no Levítico vem dizendo isso, e que o tal poderia ser até mesmo destituído, ou tirado da nação, porque cometeu loucura em Israel, Deus agora iria usar uma necromante, uma pitonisa, uma feiticeira, uma invocadora de mortos para falar com Saul? Eu acredito que não, meus queridos. Então, eu sei que muitos pais da igreja, na patrística, né? Nós temos muitos dizendo que Deus ali ele ressuscitou Samuel, mas carece de uma informação bíblica, já que não temos nada além do capítulo 28 para dizer para nós o que aconteceu ali. Só temos o texto do capítulo 28. Não há mais nada na Bíblia. A Bíblia silencia em relação a isto. Então, há muitas especulações nesse texto, há muitas especulações dentro daquilo que nós estamos lendo aqui, exatamente por isso, porque não temos aí muitos dados além do que está revelado. E o que está revelado aqui, o bom senso, nos diz e mostra-nos que não havia nenhuma possibilidade de haver um aparecimento ali de Samuel para Saul, porque Deus iria se contradizer, Deus iria contra a sua própria palavra, Deus iria chamar do seio de Abraão, para quem é imortalista, a alma de um justo. E outra, o tal Samuel que aparece aqui, que muitos teólogos até dizem que foi um demônio, não é, que apareceu, é uma das interpretações. Outros falam que foi um artifício da própria pitonisa, que era uma mulher acostumada a lidar com magia, e ela poderia ter, através de poderes mágicos e místicos, feito com que aparecesse alguma coisa ali que confundiu o desesperado Saul. Então tem essas explicações aí dentro deste polêmico texto. A minha opinião, para fechar o vídeo, para não ficar muito longo, que nós aqui somos bem objetivos naquilo que costumamos dizer, é que ali, naquela instância, não foi Samuel quem apareceu. Alguns rabinos, até inclusive da antiguidade, de antes até de Cristo, ou da época do próprio Cristo, de depois, dizem que ali foi um demônio, foi ali um espírito maligno quem apareceu. Alguns teólogos, por exemplo, Justino Mártir, ele diz que ali foi também um demônio, e outros o acompanham. Alguns reformadores também dizem que ali não há margem para dizer que foi o profeta Samuel, que diz a Bíblia, inclusive, que nenhuma das palavras do profeta Samuel caiu por terra. E nesse caso aqui, né, depois ali que acontece o encontro, lá no finalzinho, o profeta, entre aspas, Samuel, diz que ele e os filhos dele estariam com ele, ou seja, com o próprio Samuel ou com o suposto Samuel, o que não acontece. Morre Saul e morre 3 dos seus filhos, isso depois de um período, não foi no dia seguinte que aconteceu, tá? Passou-se alguns dias, alguns bons teólogos dizem que foi de 13 a 17 dias que aconteceu exatamente a morte de Saul e de 3 filhos, porque um escapou, que foi Mefibosete, aquele mesmo que era manco, né? Então não se cumpriu. Então esse profeta Samuel, a quem a Bíblia diz que nenhuma das palavras dele caiu por terra, falhou na sua profecia, o que não é verossímil dentro deste caso, ok? Então espero que vocês tenham gostado deste breve vídeo. Há muito pano para manga, isso dá debates e mais debates, já vi muitos debates a respeito desse tema, mas deixa aqui a minha opinião para edificar sua fé. E, por favor, irmão ajuda irmão, irmão ajuda irmão. Se inscreve no canal, é grátis, basta tocar na palavrinha em vermelho, inscrever-se, tocou ali, você já vai estar inscrito no canal, amém? Faz isso, meu querido, me ajuda aí, em nome de Jesus, para a gente crescer esse canal e espalhar essas mensagens para o máximo possível de pessoas, porque a verdade de Deus, ela é libertadora. Que Deus abençoe você, seu ministério, sua família, sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Graça e paz. Shalom.